a palavra do Senhor. Vamos ler junto essa parte? A palavra de quem? E o Senhor está aí como? Maiúsculo. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se. Repita comigo, levante-se. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio. Diga comigo, navio. Diga comigo, navio. Diga comigo, navio. O navio anda onde, gente? E o mar tem o quê? Tá. Não é a resposta que eu quero. Não é a resposta que eu quero. Tem baleia, é verdade. Mas tem água, é isso que eu quis dizer. Só um detalhe, né? Os jovens ficam brincando que eu faço as perguntas e eu quero a minha resposta. Mas é isso, não é, professora? Não é, tia Rosa? É a resposta que certa é a do professor, poxa. Pelo amor de Deus. Sempre. Pagou a passagem e embarcou no navio. Embarcou aonde? No navio. Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Também em letra maiúscula, né? Mas o Senhor, em nenhum momento está falando de um homem não, tá? Em nenhum momento está falando de um Deus qualquer, está falando do Senhor. Lançou sobre o mar um forte vento. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, ninguém está lendo nada, né? Então, ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Olha isso. Aí mostra outra face, né? Aí está clamando, não é o Senhor com letra maiúscula, não, está clamando a Deus, o seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado, e dormia profundamente. Diga comigo, dormia profundamente. Feche seus olhos, vamos orar antes de começar. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra nessa manhã. Toca aos nossos corações, Senhor. E que nós venhamos a sair daqui, Senhor, cada vez mais parecidos contigo, que é o nosso objetivo. Nós queremos ser imitadores de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma frase muito conhecida, e eu odeio essas frases. Eu odeio poucas coisas, e aí essas frases são uma das coisas que eu odeio. Que diz que o silêncio também comunica, né? Eu não sei de quem é essa frase, não quis procurar para não me entristecer, mas o silêncio também comunica. E o Senhor veio a mim com essa palavra, aonde eu me confrontei. Muitas vezes nós aprendemos a ficar quieto no meio da adversidade. Por muitas vezes nós aprendemos a nos calar mediante os problemas. Mas Deus, Ele trouxe a mim uma nova visão sobre o caso, onde nós precisamos calar a nossa própria justiça e clamar com o nosso coração. Então, o tema da mensagem de hoje é: quando eu fico quieto na adversidade. Jonas ficou quieto mediante a adversidade. Há momentos em que ficar em silêncio demonstra sabedoria, como eu acabei de falar. Onde a gente cala a nossa própria justiça, onde a gente não devolve com palavras aquilo que somos atacados. Mas em outros momentos, meus irmãos, silêncio também é sinal de fuga. Silêncio também é sinal de medo, incredulidade, falta de fé e, principalmente no caso de Jonas, desobediência. E eu fico muito preocupado quando eu olho para o nosso rebanho e eu vejo irmãos tão quietos. Eu sei que todos
Todos passam por adversidades. Todos nós passamos por adversidade. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por desafios. Mas dentro de cada um deles, nós não podemos nos calar. O nosso coração precisa se encher de fé e despertar no meio da adversidade. A palavra diz que Jonas estava dormindo profundamente. E talvez as coisas não estejam avançando na nossa vida, talvez a gente não consiga atingir aquilo que Deus tem como objetivo para a nossa vida, porque estamos o desobedecendo. E nós estamos nos calando no meio da adversidade. E olha, perceba algo, a tempestade não começou porque Deus queria destruir a vida de Jonas, mas porque Deus queria despertá-lo. Diga para o seu irmão que está do seu lado, Deus quer te despertar. E o que eu nunca percebi nesse texto, da forma que eu percebi dessa vez, Marcelo, é que todos lutavam pela sua vida e todos clamavam ao seu próprio Deus, enquanto Jonas escolheu o silêncio. Nós estudamos na quinta-feira o contrário disso, né? Quem estava aqui quinta-feira sabe que a gente estudou sobre a passagem de Paulo e Silas na prisão. Mais um exemplo. Eles não se calaram mediante a adversidade. Não se calaram mediante a adversidade. Perceba, até aqueles que não acreditavam na mesma coisa que Jonas, acreditavam em outros deuses, estavam clamando e Jonas estava dormindo profundamente. Por muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm uma fé, por mais que seja uma fé errada, maior do que a nossa, mais forte do que a nossa, enquanto nós, como cristãos, estamos calados. Quantos de nós já passamos por problemas, já passamos por lutas e paramos de orar? Quantos por nós já paramos de servir por conta de algum problema, de alguma luta? Pastor, eu não posso mais estar no louvor. Pastor, eu não posso mais estar no acolhimento. Não posso estar mais nas crianças porque eu estou passando por um momento de dificuldade. É no momento da dificuldade que temos que servir. É no momento da dificuldade que nós temos que adorar. Nós não devemos parar de falar de Jesus no meio da adversidade. Você pode dar uma glória a Deus por isso, meu irmão? Para mim, na minha cabeça, eu tenho falado nas últimas pregações, na minha cabeça maluca, você não tem a obrigação de entender o que está na minha cabeça, é uma matemática muito clara, porque a pessoa ela para de servir, ela para automaticamente de estar tão assídua na igreja, aos poucos ela vai se afastando e chega um momento em que ela não está mais no evangelho, porque decidiu se calar no meio das adversidades. Nós somos confrontados pelas tempestades, para que nós venhamos a exercer a nossa fé. E se for para andar no meio da água e cair olhando para o meu Salvador, eu prefiro servir a Ele, mesmo no meio da dificuldade, do que estar no meio da adversidade longe do meu Senhor. Eu prefiro estar no meio de uma guerra, mais perto do meu Deus, do que estar numa paz longe do meu Salvador. Não há como nós nos afastarmos do Senhor perto das adversidades. Não há como nós ficarmos quietos no meio da adversidade. Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Yahvé, Ele é tudo em nós. E a maior tragédia dessa tempestade não era o vento, não eram as ondas, não era o barco quase se despedaçando. A maior tragédia era Jonas estar calado. Às vezes os problemas têm acontecido na nossa vida porque nós estamos calados. Às vezes nós atraímos a tempestade para a nossa vida porque nós estamos calados. E a palavra do Senhor é clara quando ela diz que o próprio Deus enviou essa tempestade. Então fica tranquilo, não precisa colocar culpa no diabo, deixa ele quieto lá, que o que é dele está guardado. Deus tem colocado desafios em nossas vidas, para que nós possamos sair melhores e maiores, mais próximos da presença dEle, mais próximos daquilo que Ele quer para a nossa vida. Amém? Amém, gente? Versículo 1, vamos voltar. Deus chega até Jonas, versículo 2, e pede, dispõe-te, levante-se. Quando eu me levanto, eu faço uma ação para onde?
para cima. Vá à grande cidade de Nínive. E essa é a parte talvez que a gente mais conheça. Versículo 3. Jonas então decide fugir da presença do Senhor. Eu mesmo já preguei aqui, na Albano de Carvalho, na Jarbas de Carvalho. Albano de Carvalho é dos meus pais. Jarbas de Carvalho, já preguei essa passagem, essa parte é a que mais conhecemos. Essa adversidade de Jonas começou muito antes do que a tempestade que Deus enviou começou na desobediência. Deus nos chamou para sermos obedientes à sua palavra. Deus nos chamou não para fazer aquilo que o pastor quer que você faça, que é um dualismo nisso, não é um problema nisso, né? Quando o pastor fala aquilo que a gente não quer, não é de Deus. Mas quando o pastor fala aquilo que a gente está esperando, aí sim é de Deus. Nós colocamos a nossa fé e o nosso coração em que Deus chamou o pastor para estar aqui no altar. Mas quando a gente recebe uma coisa que a gente não gosta, aí não é de Deus. Nós temos que acreditar naquilo que o Senhor tem mandado aos nossos corações. E a palavra nessa manhã é: levanta-te. No meio da adversidade, clama. No meio da adversidade, tenha fé. No meio da adversidade, obedeça, porque é isso que o Senhor tem mandado a nós. Jonas sabia exatamente o que Deus queria que ele fizesse. E eu não quero te expor, não. Mas alguém que não sabe o que Deus quer que você faça? É impossível. Todos nós sabemos o que Deus quer que nós façamos. Mas mesmo assim, eu com meu coração pecador, pastor Rodrigo, eu viro ao contrário e eu vou para o outro lado, porque essa é a minha natureza, porque eu gosto de justificar, porque eu gosto do sabor do pecado. Não é isso que Deus tem separado para a minha vida. Deus tem nos levantado para ser exemplo nesse lugar. Quantos desejam cumprir o chamado de Deus aqui nesse lugar? Dá uma glória a Deus bem forte aí, meu irmão. Ele faz o contrário, o texto repete várias vezes. Ele desceu para Jope, ele desceu para o navio, ele desceu para o porão. Deus está pedindo para que o Jonas levante-se e vá para Nínive. Mas o texto e aquilo que o Jonas fez diz ao contrário. Ele desceu para Jope, para o porto, ele desceu para o navio, ele desceu para o porão. Por muitas vezes nós estamos nos inferiorizando, por muitas vezes nós estamos nos deprimindo, mas Deus diz: levanta a tua cabeça, que quem chamou fui eu, quem te chamou não foi teu professor, quem te chamou não foi o teu pai, a tua mãe, quem te chamou fui eu. E sabe por que isso é tão importante? Porque se Ele nos chamou, Ele nos mantém de pé até o final. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida há de completá-la. Ele há de completar, Ele é fiel, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Por que estamos amedrontados perante o grande Deus? Esse é um retrato espiritual. Quem foge da presença de Deus sempre começa descendo. Deus coloca caminhos para nós, meus irmãos, e nós precisamos obedecer esse caminho até o fim. Provérbios 14, 12 vai dizer que há caminho que parece direito ao homem, mas ao final conduz à morte. Coloca a mão na sua cabeça nessa manhã e fala: Deus, tira de mim os meus caminhos e as minhas vontades, e coloque em mim os teus sonhos e os teus caminhos. Em nome de Jesus. Toda tempestade causada por Jonas começou muito antes da primeira onda. E às vezes a gente está no barco e a gente desobedece e a gente coloca outras pessoas dentro do barco. A nossa família sofre por isso, os nossos filhos sofrem por isso, os nossos colegas do trabalho estão sofrendo por conta de uma desobediência que nós cometemos. Não há lugar de desobediência, não há lugar de infidelidade nesse lugar, não há lugar para o pecado nesse lugar. Deus nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Tudo quando Ele começou, decidiu não ouvir ao Senhor, e foi o que eu acabei de falar. Pega, meu irmão, pode pegar o retrospecto, pode pegar as pessoas que você conhece. Quando a pessoa começa a não querer ouvir a palavra, quando a pessoa começa a não querer vir mais à igreja, ela esfria e para de acreditar ao Senhor.
Eu quero que alguém me prove a pessoa que tem o Cristo em casa e ela consegue ter o mesmo nível de intimidade com Deus. É muito difícil. É muito difícil porque estamos longe do alimento que Deus tem dado para nós. Eu já fiz e refiz essa pregação 3 vezes. Porque como eu tenho repetido e repetido, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Eu quero que o Senhor fale através da minha boca. Então esse alimento que você está recebendo nessa manhã não é qualquer alimento. Não é um fast food. Não é uma comida feita de qualquer forma. É a palavra de Deus que está ecoando aos nossos corações. Tudo começou quando Jonas decidiu não ouvir Deus. E aí, versículo 4, Vicky, por favor. Deus, então, começa uma tempestade muito forte, lança as ondas sobre esse barco. Esse barco, o próprio texto diz que ele estava pronto de despedaçar, de ser dividido ao meio, versículo 5. O pessoal começa a ficar desesperado, um corre para um lado, outro corre para o outro, começa a orar, e aí todo mundo tem um Deus nessa hora, todo mundo tem um santinho para puxar do bolso e começar a orar, todo mundo tem uma relíquia para poder usar, para tentar sair dessa situação. Enquanto todos buscavam uma solução, Jonas escolheu o silêncio. Essa talvez seja a cena mais impressionante. Mais até do que Jonas ter ido para um lado contrário, como o pastor Tiago já pregou aqui e colocou o mapa no telão, não sei quantos lembram. O navio está quase quebrando. Os marinheiros, que muito provavelmente eram muito experientes, estavam desesperados. Cada um estava clamando ao seu Deus. Eles começam a deixar o barco mais leve, Marta, e jogar as cargas no mar, porque o barco mais leve ele é mais fácil de poder se desvencilhar, de poder sair dessa situação. Cada um começa a fazer a sua reza, a sua oração ali. Todo mundo está fazendo alguma coisa, menos Jonas. Todo mundo está querendo trabalhar, menos Jonas. Ele desce ao porão, ele dorme. Meu irmão, o leito não é o teu lugar. Esse não é o descanso que Deus tem para a sua vida. Eu sei que muitos de nós aqui estudamos muito, temos uma carreira, muitos já estão até aposentados ou próximo disso. Eu sei que nós passamos por muitas dificuldades, mas esse não é o descanso que Deus tem para nós. Esse não é o descanso que Deus tem para nós. Essa não é a paz. Essa não é a paz. Enquanto a minha família está indo para o inferno, essa não é a paz que Deus tem para nós. A minha salvação, eu ter a minha salvação, não é o suficiente para eu ter paz. Esse não é o descanso que Deus tem para a gente. Não sei vocês, mas me incomoda muito. A gente não ter um vizinho nessa rua que vem na igreja. Um vizinho aqui próximo. A gente não tem vizinho na frente, mas a gente tem vizinho dos lados. Essa não é a paz que Deus tem para nós. Eu sei que muitos já estão cansados do trabalho, eu sei que muitos já estão muito cansados para ser desafiados, mas esse não é o caminho que Deus tem para nós. Deus deixou claro no Evangelho de Mateus: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Chegou a hora de levantarmos do nosso leito, levantarmos do porão, deixarmos para trás tudo aquilo que foi desobediência, tudo aquilo que foi procrastinação e fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Pregar o Evangelho a toda criatura. O sono de Jonas não representa paz, meus irmãos. O sono de Jonas representa alienação espiritual. Sabe por quê? Porque Jonas prefere dormir do que enfrentar Deus. Por muitas vezes, eu prefiro não fazer nada do que enfrentar o Senhor. Porque para estar aqui em cima, meu irmão, é preciso estar consagrado ao Senhor. Para estar onde você está sentado, é preciso estar consagrado ao Senhor. Para estar lá fora, cuidando das nossas vidas, orientando o estacionamento, é necessário estar consagrado com o Senhor. Então não há diferença tão relevante quanto os irmãos acreditam. Estar nesse lugar que é solo santo do Senhor, estar nesse lugar que é consagrado ao Senhor,
onde nós oramos todas as vezes que entramos, é necessário consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Então, todos os que entram nesse lugar precisam consagrar a sua vida ao Senhor. Quando estão dispostos a consagrar a sua vida ao Senhor, levanta a sua mão e dê glória a Deus. Hoje não é dia de amaciar o seu ego. Hoje não é dia de você sair daqui feliz por conta do que você recebeu, mas animado por conta do desafio que Deus tem colocado nas nossas mãos. Você acredita nisso? Quantos de nós já fizemos isso ou estamos fazendo isso hoje? Deixamos de congregar, deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, evitamos conversas espirituais, nos isolamos daquelas pessoas que nos levam para Deus. O isolamento nunca foi estratégia de Deus. Porque senão seria muito mais fácil virarmos monges, subirmos ao monte, ficarmos lá lendo a Bíblia o dia inteiro. Não foi isso. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa qual seja essa criatura. Não importa quem seja, mas pregar o Evangelho no meio do povo. Jesus estava no meio do povo. Jesus estava com pecadores, com coletores de impostos, com mulheres promíscuas, mas pregando a palavra, pregando para que essas pessoas se arrependam, pregando para que essas pessoas mudem. Vá e não peques mais, isso que o Senhor diz. Nós estamos hoje nos levantando desse ostracismo, desse porão espiritual, e acreditando naquilo que o salmista diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele completa, socorro nas tribulações. Ele é o socorro bem presente. Ele é o refúgio e fortaleza. Quando tentarem atacar a sua vida, você tem a certeza de que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Quando você estiver na tribulação, você sabe que tem um socorro bem presente. Ou seja, igual você quando você está na piscina, você tem medo de entrar na piscina e você vê o guardião da piscina, você sabe que ele está ali. Se acontecer qualquer coisa, ele há de salvar. Eu creio que o meu Deus não está morto. Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Engraçado que o texto de Salmos que a gente falou agora não diz que Deus é o socorro depois da tribulação. Ele é o socorro na tribulação, no meio da tempestade, no meio da morte, no meio do luto, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, no meio do deserto, no meio do vale. Ali Deus está. O nosso convite não é fugirmos da presença do Senhor, mas estarmos aonde Ele deseja. E aí o versículo 6, que foi o último versículo que nós lemos, o capitão encontra Jonas, e a pergunta dele eu acho que é tão forte quanto o meu sermão. Como é que você consegue? O que está acontecendo com você? Olha que legal, essa tradução ficou boa, essa versão ficou boa. O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levanta-te. Nós lemos aonde isso? Qual o versículo que a gente leu esse levante? Lá quando o Senhor chama Jonas. O que o Senhor diz hoje para você é: levanta-te. Saia do seu lugar. Levanta-te. E que não seja necessário, né, pastor Ulisses, que a gente seja repreendido pelo capitão, que muito provavelmente esse capitão não acreditava na mesma coisa que o Jonas, para tomar uma chamada dessa. Que não seja necessário. Meus irmãos, e talvez isso seja uma das coisas que eu mais peço. Seja uma das coisas que eu mais peço. Eu ficava muito injuriado quando falavam para mim, quando eu comecei a atender. Não, fica tranquilo que isso aí você vai aprender com o tempo. Quando tiver o primeiro problema, você vai atender. Eu falei, você vai aprender? Pelo amor de Deus, cara. Ou quando o paciente estiver o quê? Desfalecendo, eu vou aprender. Eu quero aprender não passando por circunstâncias. E que não seja necessário a gente passar pelas mesmas coisas que Jonas passou. Pelas mesmas coisas que o povo, no meio do deserto, que ficaram quanto? 40 anos para poder aprender que Deus é o Deus que sustenta. Levanta-te. Levanta-te. Levanta-te é o que o Senhor diz para você nessa manhã. A primeira palavra que Deus falou para Jonas foi levanta-te. E Jonas ignorou. Agora Deus usa um capitão pagão para repetir praticamente a mesma ordem.
Quando não ouvimos Deus pela palavra, muitas vezes Ele fala através das circunstâncias. Avalie a crise que você está passando hoje, avalie a perda que você está passando hoje. Avalie isso e vê como que Deus está falando por você. Deus não deixou de te amar. Ele continua querendo te trazer de volta para cima, querendo trazer de volta aos planos dele. Em Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Isso se chama disciplina. Isso se chama reverência. Eu estou perante ao Deus que tudo vê, que tudo fez, que tudo faz. Eu não posso agir da mesma forma. Deus tem um plano para a nossa vida e nós estamos escolhendo ficar no porão. Saia desse porão nessa manhã em nome de Jesus. Todos estavam orando naquele navio. O único servo de Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, né? Era justamente aquele que estava calado. Por muitas vezes no seu trabalho está acontecendo algo caótico, na sua escola, Duda, está acontecendo algo caótico, está todo mundo fazendo bullying um com o outro, está todo mundo desesperado, querendo, tirar a sua vida, e você está calado no porão, e você está calado lá na sua carteira estudando. Não, porque Deus me chamou só para estudar, eu estou aqui, beleza, Deus me chamou só para tirar dente, não, aqui eu estou o dia inteiro. Não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser exemplo, para sermos imitadores, para sermos aquilo que Ele foi aqui na terra. No meio de pessoas erradas, continuar sendo certo. Enquanto os pagãos clamavam, o profeta dormia. Isso é muito doido. Às vezes o maior problema da igreja não é a oposição do mundo. Isso eu tenho falei há 2 pregações atrás, a gente faz muito bem, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não usa droga, né? A gente não bate, a gente não mata, a gente não rouba. Talvez esse não seja o nosso maior problema. Às vezes, o maior problema que nós estejamos passando é que a voz que Deus ecoa através da nossa vida não esteja alta demais para que o mundo escute. Até porque Jesus diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Nós não fomos chamados para ser qualquer coisa. Nós fomos chamados, como eu falei na quinta-feira, como um farol que durante a noite guia aqueles que estão no meio da tempestade. Deus chamou ser sal para conservar, para poder dar sabor. Deus chamou para ser diferente no meio daqueles que são iguais. Em nome de Jesus, você crê nisso? A luz ela não foi feita para ficar escondida. Com exceção de uma luz, tem uma luz aqui em cima, não sei como os irmãos conseguem ver. Tá vendo? Vocês estão vendo uma luz aqui em cima? Conseguem identificar? Tem dois refletores e aqui tem uma luz que passa pelo meio da placa. Vocês conseguem enxergar daí? Não, né? Mas tem uma luz aí que fica em cima do... O pastor Rodrigo sabe. Essa luz não serve para nada, tia Rosa. Nem quando a gente apaga tudo, ela aparece. Nem quando a gente apaga tudo, ela aparece. Porque muitas vezes eu estou com essa luz, Silvana, que não serve para nada. Eu estou iluminando nada, não tem nada ali em cima. Não tem nada. Estou iluminando fio. Deus nos chamou para ser como essa cruz aqui, ó, iluminando aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Deus foi fiel com a nossa vida, oferecendo graça e misericórdia. Eu recebi aquilo que ninguém mais poderia me dar, graça, através do amor de Deus. E o que eu estou fazendo com essa graça, meus irmãos? Eu estou deitando no porão e dormindo. Eu não estou nem aí, que se dane esse navio. Eu não estou nem aí. Minha família, está todo mundo lá, Natal, fica todo mundo, jogado nas festas, Copa do Mundo, pastor, eles ficam todos lá, jogo do Brasil, não estou nem aí, eu vou ficar na minha. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser exemplo, Deus te chamou para ser pregador do Evangelho, Deus te chamou para ser intrépido, desafiador, Deus te chamou para ser luz em nome de Jesus. Receba isso no seu coração com toda a verdade. E eu queria terminar essa mensagem dando alguns ensinamentos para os nossos corações. A primeira coisa é que nós não podemos ficar quieto mediante as adversidades.
Você não sabe o que fazer? Ore ao Senhor. Você não sabe o que fazer? Mesmo sem entender, mesmo saber porque de onde está vindo essa dificuldade, essa adversidade, porque às vezes a gente também está no lado ao contrário, né? A gente está olhando para cima, pô, será que essa tempestade vem de quem? Será que essa gota está chovendo, está vindo do mar? Qual é a temperatura do mar? A gente está mais preocupado com a tempestade do que aquele que pode nos salvar. Não fique quieto no meio da adversidade. Doença nenhuma pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Dificuldade nenhuma pode nos separar do amor de Deus. Então Ele não nos abandonou. Tenha fé que você há de sair desse problema. Eu acho que ela vai me entender. Mas no começo da gestação a gente teve um probleminha. E ninguém sabia daqui. Com exceção da minha família, ninguém sabia. E a gente ficou meio desesperado, a gente não sabia muito para onde ir, a gente está com um problema do plano de saúde para com a gente, né? A gente está certinho em dia. E a gente não sabia para onde ir, a gente estava desesperado. A Vicky não estava bem também. E eu não decidi ficar quieto. E a gente teve que ir daqui, da nossa casa, para Campo Grande. 40 minutos que a gente fez, que eu também não posso andar rápido com a grávida no carro, né? Não poderia. Né? Eu nem fui pela Transolímpica, era muito mais rápido eu ir pela Transolímpica, eu estava desnorteado, fui para o outro lado, Leila. Fui pelo Mato Alto. E aí, naquele carro estava um silêncio, não sei se você viu que lembra. Por alguém que eu nem sabia quem era, a gente não sabia nem o sexo. A gente não sabia, não tinha nome, não tinha nada. E a gente colocou a nossa expectativa. E eu até estava tão feliz quando descobri que eu falei, né, que pô, eu tô até desacostumado, né? Uma bênção tão grande vir assim na minha vida. Quando ela falou que estava grávida, eu pensei que ela estava brincando comigo. Eu falei assim, poxa, caramba, com uma bênção tão grande assim, do nada, né, Leila? E aí a gente estava nesse meio tempo todo e eu falei assim, não é possível, Senhor, não é possível. O carro estava quieto, não se ouvia nada. Eu não sei se ela lembra. Eu decidi botar um louvor. E eu não queria falar nada para não deixar ela nervosa e tudo mais, mas o meu coração estava cheio de fé. O meu coração estava cheio de oração. Não importa o que a gente esteja passando, meus irmãos. Não importa o que você esteja passando. Talvez eu não passe 1% do que qualquer um de vocês aqui passa. E a minha fala não é para depreciar ninguém, a minha fala não é para te jogar para baixo, a minha fala é para te animar. Talvez você não fique animado hoje, mas quando você se lembrar dessa palavra no meio da adversidade, você vai lembrar que você não pode ficar no porão. Você não pode ficar no porão. Eu não estou falando que a primeira dificuldade que você enfrentar, você tem que botar no grupo, contar para todo mundo, gritar na rua. Não é esse tipo de comunicação que eu estou falando. É você ter o coração cheio de fé, levantar do porão e falar assim, eu tenho um Deus que é maior do que isso. A bichinha era do tamanho de não sei, era do tamanho de quê, Vicky? Um grão de arroz, não sei. Tirei foto, né? A médica fez uma ultra. Ainda teve isso, né? Uma má médica, né? Uma malévola. Uma mulher super fria, né? Tipo assim, tá tudo bem. Ela saiu da sala, a Vicky lá, deitada. Tipo assim, o que a gente faz agora, né? Eu falei assim, não vou deixar essa mulher dizer o que a gente é, o que eu sou. Aí eu voltei lá, tirei uma foto, filmei a ultrassom. Até a primeira ultrassom que a gente fez. Se eu não tivesse feito isso, a gente não teria nenhum registro desse primeiro ultrassom, né? Eu voltei na sala, briga comigo, não tem problema. Era um grãozinho. Depois eu mostro para quem quiser ver. Era um nada. Mas Deus foi fiel para manter a vida da Isabela. E ela está aí. Coração bate forte pra caramba. Vai ser igual o pai, desesperado por Deus, em nome de Jesus. Mas nós não podemos ficar quietos no meio da adversidade. Eu usei o exemplo quinta-feira aqui, meus irmãos. A gente se esquece fácil demais. Há pouco tempo a gente estava orando pelo Bento, que estava na UTI, agora ele está correndo aqui com o Benjamin, com o Oliver, com Serena, está correndo com o Tomás. Olha isso, olha o que Deus tem feito. Olha o que Deus tem feito. E eu lembro até hoje o versículo que eu mandei para o pastor Tiago.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Todas as coisas. Se for para o Bento ficar na UTI 10, 20, 30, 40 dias, e se isso for para o bem, Deus vai fazer. Se for para bater tempestade no nosso barco e ele quebrar no meio, Deus vai fazer. Se uma doença tiver que vir para nos aproximar de Deus, Deus vai fazer. Assim como Jó perdeu o gado, perdeu a família, perdeu tudo, mas não perdeu a presença de Deus. Não se esconda no momento da adversidade. Tiago 5,13 vai dizer: alguém de vós está sofrendo, faça oração, ore ao Senhor, clame ao Senhor, não desista daquilo que Deus tem colocado na sua mão. O nosso isolamento é terreno fértil para o desânimo. Você está de luto, vem para a igreja. Você está feliz, vem para a igreja. Está doente, vem para a igreja. Porque aqui é o local onde você vai se encher de fé. Não é em casa vendo desenho, não é em casa vendo série, não é em casa, é na presença do Senhor que as coisas acontecem. É quando encostamos nas vestes do Senhor que Ele, somente dele virtude sai. Tiago está dizendo para a minha igreja, se alguém está sofrendo, e muitas vezes eu estou quieto, eu não oro por mim, eu não tenho força para orar por mim, eu não tenho força para orar para a minha família, e eu também não falo para um pastor, eu não falo para alguém que eu confio. Ore ao Senhor, clame e Ele fará. Tiago está mandando ora, porque não há tempestade que seja grande o suficiente para calar a nossa adoração. E foi o que eu falei na quinta-feira. Paulo estava preso, Paulo e Silas estavam presos, e a palavra diz que eles ainda foram amarrados ao tronco os seus pés. Eles estavam presos nos pés, estavam presos por uma cela, estavam presos porque eles estavam no cárcere interior, mas eles estavam livres espiritualmente. Não importa se você está no barco preso, não importa se você está na prisão preso, não importa se você está dentro de qualquer um lugar preso fisicamente. Deus tem liberdade. Deus, Ele precisa ter liberdade para entrar no seu coração e te livrar dessa situação. Eles estavam presos e louvaram ao Senhor. No momento da minha dificuldade, eu faço tudo menos louvar o Senhor. As circunstâncias eram tão ruins para Jonas como eram para Paulo e Silas. Mas Jonas escolheu o silêncio e Paulo e Silas adoraram ao Senhor. Nós temos uma escolha para fazer nessa manhã, e ela precisa ser adorar ao Senhor. Jonas entrou no navio fugindo de Deus, desceu ao porão fugindo de Deus, dormiu para fugir de Deus, ele se calou para fugir de Deus, mas Deus não desistiu dele. A tempestade era um chamado ao arrependimento de Jonas. Talvez haja aqui no nosso meio hoje pessoas vivendo em tempestade, pessoas vivendo escolhendo o silêncio, no sono espiritual, no desânimo espiritual. O silêncio na oração, o silêncio na adoração, o silêncio no serviço, o silêncio no relacionamento de Deus. Mas, meus irmãos, a mesma voz que chamou Jonas continua ecoando até hoje para a sua vida. Levanta-te, 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 levanta-te em nome de Jesus. O teu lugar não é o porão. Porão era lugar de rato. Porão é lugar de sujeira. Porão é lugar úmido. Deus te chamou para vir para cima. Deus te chamou para pregar às nações. Deus te chamou a pregar aqueles que estão lá fora precisando. Saia do teu leito. Saia do teu leito. Saia do sono espiritual. Pastor Péricles toca muito na tecla da neutralidade espiritual. Não existe. Isso não existe. Meus irmãos, tudo aquilo que está escondido no porão da tristeza, no porão do desânimo, do porão da desatenção, que seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Muitas vezes a tempestade está ao nosso redor, mas ela não precisa calar a nossa fé.
É no meio da tempestade, é no meio da adversidade que Deus espera ouvir a voz dos seus filhos clamando, adorando e confiando nele. Aquele que permanece até o fim, o Senhor há de dar a coroa. Quando estão preparados? Quando estão preparados? Eu não quero ser como aquelas noivas insensatas que não tinham óleo suficiente. Não tinham óleo suficiente. Se o Ministério de Louvor quiser vir para a gente cantar uma canção e encerrar. Mas essa semana eu encontrei meu cunhado e ele estava desesperado porque a bomba de óleo, o sensor de gasolina do carro dele tinha queimado. Ele falou assim, mas eu lembro que eu botei 15 litros da última vez. Eu falei assim, cara, tu acha que tu lembra que tu colocou 15 litros da última vez. A gente não tem um nível de gasolina que a gente consegue olhar para o nosso braço e a gente vê assim, a gente não tem esse nível. E muitas vezes, dona Rosângela, a gente está dizendo, eu acho que eu tenho gasolina para mais um pouco. Eu acho que eu tenho óleo para mais um pouco. Vamos fazer os cálculos? Eu acho que se eu faltar 2 domingos, eu vou ter gasolina para mais um mês. Eu acho que hoje eu posso ficar em casa, porque aí eu vou na quinta, assisto online na outra semana. Eu acho que se juntar tudo dá uns 4 litros. Se meu carro faz 10 por litro, dá para rodar mais um pouquinho. Deus não deseja isso para a gente. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, meus irmãos. Porque não existe isso de neutralidade. Não existe isso de neutralidade. Não existe isso de você entrar e sair, bater o teu ponto e chega, acabou. E a gente não está falando isso para nós mesmos. Pastor Ulisses, uma grande carreira, e hoje é aposentado, em nome de Jesus, está de férias, como ele mesmo diz. Pastor Rodrigo também tem uma grande carreira. Pastor Tiago também tem uma grande carreira. Pastor Pérez, Pastor Janaína nem se fala. Eu estou começando agora. Mas todos nós temos os nossos empregos. A gente não fala isso por nós mesmos. Se a gente quisesse colocar o nosso nome, se a gente quisesse estampar, igual a gente vê em igrejas aí, a fotinha lá fora, a foto do pastor Pérez, pastora Janaína, junto com as ovelhinhas. Não é isso, a gente não fala isso porque a gente quer te convencer de alguma coisa. É porque nós já passamos por adversidades. Nós por muitas vezes nós já passamos por tamanhas dificuldades que até pensamos em desistir. Mas da mesma forma que Deus foi fiel conosco, Ele vai ser fiel com você e com a sua família. Então, acolha essa palavra da melhor forma possível. Não desanime dos projetos que Deus tem para a sua vida. Você que está em casa também, receba essa palavra com o maior carinho que eu tenho pela sua vida e pela sua família. Não desista daquilo que Deus tem te chamado. Ele te chamou para Nínive, para pregar por aqueles que você acha que não merecem, mas Deus acha que merece, assim como você um dia mereceu. Amém?